Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu tava aqui vendo uns comentários aqui no Facebook não, no YouTube, e foi daquela parte lá da enxada, né, que eu falei pra fazer exercício, e vi uma mulher comentou no meu vídeo que eu tô emagrecendo, é de sofrimento, que eu perdi minha mãe, e, e que eu vivia na mordomia, que eu nunca peguei enxada. Que agora eu tenho que lutar para criar minhas filhas. Aí ela falou, tá vendo? Deus deita, mas não dorme não. E ainda colocou uma pessoa, ainda colocou o nome de Deus, né? E ela falou certo. Mas o que faz a gente pagar é isso aqui, ó. A língua. A pessoa fala do que não deve, fala do que não sabe. E aí tá pagando e fica clamando, Deus, por que é que eu tô passando por isso? Porque assim, se quietasse, fechasse mais a boca, talvez nem passasse tanto. Mas não segura, a língua é mais grande do que o corpo. Aí fica falando de coisa que não sabe e depois fica pagando. Mas eu não desejo nada de mal para ninguém, não. Eu deixo na mão de Deus, porque tudo que fala, paga. Entendeu? Tudo que fala, paga. Eu só deixo, só entrega a Deus. Falei, você só fala assim, Senhor, toma conta. E aí? E é isso. E outra, ela acha que porque ela via eu fazendo um vídeo com minha mãe, sentada, minha mãe fazendo as coisas, ela acha que sabia de tudo da minha vida. Pode saber que é daquela fofoqueira, que fica fuxicando, falando que não deve o que não sabe, né? Pode saber que é daquelas fofoqueiras. E sofrendo eu não tô, não. Eu não vou ficar aqui mentindo, falando uma coisa. Se eu não tô, eu não vou ficar aqui mentindo, falando que eu tô sofrendo. Eu não tô. Eu não tô sofrendo, eu não tô triste. Eu sinto a saudade que é de doer da minha mãe, mas eu lembro dela é dos momentos bons, que até eu dou risada. Quando eu lembro dela, até eu dou risada. Eu lembro dela dos momentos bons. Eu sinto saudade da minha mãe. Uma saudade que dói, mas não é por isso que eu vou ficar aqui triste, com a cabeça baixa, chorando, sofrendo. De quando a minha mãe faleceu, eu nunca precisei que ninguém viesse aqui, ó, fazer as coisas pra mim, não, porque minha mãe me ensinou de tudo. E eu não vou mentir, nunca peguei inchada, comida eu fazia. Mas eu não vou mentir, minha comida não era muito boa mesmo, não. Agora eu tô pegando um jeito, mas eu sabia fazer. Cortar essas coisas assim, eu não sei, mas eu tô aprendendo. E eu não tô reclamando de nada, não. Tô de boa, tô aprendendo as coisas, eu tô gostando. E quanto limpar também pra mim não é um problema. Limpar aqui, ó, o quintal pra mim não é problema. O pai da minha filha falou, deixa que eu limpo pra você. Ele veio aqui, ó. Ele veio aqui. Ele veio aqui limpar e eu ajudei ele. Então, eu faço minhas coisas, minha mãe sempre me ensinou tudo, eu faço minhas coisas sem precisar de ninguém vir aqui, sem precisar de sair daqui para ir na casa do povo, incomodar o povo. E vem meus parentes, minhas tias, meus tios, vêm aqui me perguntar se eu preciso de alguma coisa, se eu preciso de alguma ajuda. Eu falei num vídeo que eu fiz, eu falei que eu ia mandar minha tia cortar o mamão. Só que eu parei para pensar e eu falei que eu tinha que aprender a fazer as coisas. E para mim não é nenhum problema, eu tô até gostando, eu tô até pegando um jeito de fazer as coisas, porque minha mãe sempre me ensinou, minha gente. Eu sempre falei aqui para vocês que a parte, a parte da cozinha não era comigo, eu não fazia. Eu falei para vocês que eu ficava no lugar da limpeza. Minha mãe fazia comida, limpava quintal e dava comida aos bichos. Eu limpava a casa e lavava roupa. Tinha semana que eu lavava roupa, tinha semana que era minha mãe. Entendeu? Era assim, era dividido. Então não ficava tudo nas costas da minha mãe, não.
Não ficava tudo nas costas da minha mãe, não. Eu sempre ajudei minha mãe. Eu nunca fui daquelas. Eu tenho minhas filhas aqui, eu nunca dei trabalho à minha mãe para sair em farra e falar, mãe, fica com as meninas que eu vou. Nunca. Ao contrário, ela que mandava eu sair. Mas sempre. Mas eu nunca fui assim de sair muito em festa. Então eu não ia. E quando. E eu tenho mais é que agradecer a Deus por eu estar assim, né? Porque tem pessoas que perdem a mãe, fica, entra em depressão, fica com isso, fica com aquilo. E eu não, eu tô bem. E a pessoa fica aqui caçando coisa onde não tem. As pessoas não aceitam ver eu bem. Mas você tem que aceitar, porque se é Deus, se foi Deus que mandou, o que é que nós podemos fazer? Não vai adiantar eu ficar aqui chorando, gritando, triste, com depressão. Não vai trazer a vida da minha mãe de volta, não. Então por que eu vou ficar assim? Eu não vou ficar assim. Porque não tem coisa mais melhor do que a saúde. Eu tô bem e tem minhas filhas que precisam de mim. E você falou que, que eu tenho que batalhar para cuidar da minha vida, das minhas filhas. É claro, por que você acha que eu faço vídeo todo dia? Você acha que eu tô fazendo isso aqui de graça? É claro que isso eu gosto de fazer vídeo para divertir as pessoas. Mas eu tô. Agora eu não sei. Antes com a minha mãe, né? Eu era uma parte para mim, outra parte para minha mãe. Eu ganhava. Agora eu não sei porque mudou. Minha mãe faleceu, né? Vou começar a fazer vídeo sozinha, né? Agora eu não sei. Mas vocês têm que aceitar, minha filha. Eu tô bem. Eu não vou ficar aqui triste, aqui gritando, chorando. Isso, nada disso vai trazer a vida da minha mãe de volta, não. Se Deus mandou, é porque ele viu que eu aguentava. Talvez, se fosse ao contrário, quem não ia aguentar era ela. Ela falava, por vocês eu dou a minha vida. Eu não suporto perder vocês. Ela falava, você e seus irmãos, por vocês eu dou a minha vida. Ela falava. Então, se Deus mandou, é que ele viu que eu aguentava, né? E eu tenho mais é que agradecer. Eu agradeço a Deus todo dia eu vou ouvir minhas orações, porque é isso que me livra de pessoas assim, né? De pessoas maldosas. Que as pessoas não aceitam ver gente bem, não. E então elas têm que tomar cuidado também, porque Deus está vendo tudo. Essas pessoas que ficam desejando mal, Deus está vendo tudo. E pode cair nas costas dessas pessoas ruins, né? E é por isso que eu não desejo nada pra ninguém, porque eu deixo na mão dele. E é isso aí. Minha mãe era minha melhor amiga. É, eu precisei quebrar a cara para ver para enxergar isso, né? Eu falava de tudo com a minha mãe, nós conversávamos, às vezes não era aquela coisa perfeita, porque tem dia que nós discutia também, mas era coisa de segundos, que nós não conseguia ficar uma brigada com a outra, né? E eu falava tudo que passava na minha vida para minha mãe. E por quê que eu percebi que minha mãe é a melhor amiga? Porque é minha mãe nunca ia desejar, a mãe da gente nunca vai desejar o mal da gente, não. Aí a gente vai desabafar com a pessoa errada ali, a pessoa tá sentindo dó, a pessoa tá tentando ajudar, mas só Deus sabe por dentro como é que a pessoa tá. A pessoa tá pulando com a derrota, né? A gente. Então, eu não tenho. Quando minha mãe faleceu, eu vi muitas pessoas falando, ô gente, o que é que vai ser? Como se eu fosse uma coitada. O que é que vai ser da vida de Maiara agora com essas meninas? Com essas meninas. E isso não passou de minha cabeça, que eu não estava interessada no dinheiro da minha mãe, não. O que passou na minha cabeça, e agora, com quem eu vou desabafar? Com quem eu vou conversar? Porque a pessoa que eu mais assim, confiava era a minha mãe. Eu não tenho confiança em outra pessoa a não ser a minha mãe. Então era isso que eu pensava. E agora, o que é que vai ser de mim? Com quem eu vou desabafar? Com quem eu vou conversar? Quem é que vai me divertir? Porque minha mãe, gente, quem conhece a minha mãe, sabe que o jeito dela é assim. E as pessoas, por ver eu sentada vendo minha mãe fazendo as coisas, eu fazendo os vídeos, as pessoas acham que eu não fazia nada. As pessoas acham que sabe de tudo da minha vida, mas vocês não sabem de nada.
Então não fica falando coisa que vocês não sabem. Não fica falando coisa que vocês não sabem. Cuidado com a língua, que a língua faz pagar, entendeu? Cuidado com a língua. Eu não tô jogando praga, eu não tô falando nada. Cuidado com a língua, porque a língua faz pagar. Ele mesmo tá vendo, tá? E sabe o coração de cada um. Então não fica aqui nos meus vídeos querendo caçar coisa, procurar coisa onde não tem não. Porque a mulher falou assim que eu tava assim porque eu não tava querendo aceitar a morte da minha mãe. A gente tem que aceitar a vontade de Deus. Se Deus mandou, se Deus viu que era aquela hora, ela tinha que ir. Porque nós aqui no mundo, nós só tá de passagem, gente. Nós não tá aqui para ficar a vida inteira aqui, não. Todos nós vamos partir desse mundo. Vocês não adianta ficar aqui caçando coisa onde não tem, não. Aceite que eu tô bem, vai viver a vida de vocês. Deixa pelo menos a minha mãe descansar em paz. Não fica caçando coisa aqui no meu vídeo, não, porque eu só lembro da minha mãe nos momentos bons. Eu não tô sofrendo, eu não tô triste, eu não tô de cabeça baixa, porque eu sei que ela tá bem, né? É saudade, a saudade é demais. Mas é assim, é uma coisa que a gente vai. No começo foi difícil, eu não vou falar pra vocês que foi fácil. Foi difícil, mas assim, dos filhos dela, a única que teve mais força foi eu. Porque meus irmãos foi dias e dias chorando. Meu irmão mais velho só foi cair a ficha depois de 2 dias, que meu irmão saiu daqui desesperado, mas ele saiu desesperado, não foi por causa da morte da minha mãe, ele saiu desesperado por causa de mim, que ele estava preocupado comigo, que ele não queria deixar ele não queria ir embora, entendeu? Mas ele teve que ir embora porque ele tem filhos lá em São Paulo, ele tem família. E eu tô bem, gente. Eu tô bem, eu tenho 27 anos. É uma coisa que a gente não vai depender. Gente, de uma coisa você pode ter certeza. Isso daí é o caminho de todos nós e nós não vai depender da mãe da gente a vida toda, não. Entendeu? Um dia a gente tem que levantar sozinha, né? E eu tô aqui, eu tô bem, eu faço minhas coisas, o que eu via minha mãe fazendo, eu faço. E eu só tenho dificuldade, a única coisa assim que minha mãe fazia de comida é assim, de cortar verdura de folha. Esse daí eu não sei mesmo não. Mas os outros eu fui aprendendo sozinha. Eu via minha mãe fazer, ela não me ensinou, comida ela não me ensinou, mas eu vi ela fazer. E agora, no começo foi difícil, agora eu tô pegando um jeito e tô bem. Eu emagreci, nesse sofrimento, é porque eu não sentia fome, entendeu? Eu não sentia fome. Tinha dia que eu tomava, levantava de manhã, tomava um café, não comia nada, só o café só. Tomava o café e ficava o dia, à tarde, à noite eu comia uma coisinha assim, só um copo de suco eu bebia e ia dormir. E ia fazendo isso direto, até que comecei a ficar fraca, né? Comecei a ficar fraca, aí eu falei, não, eu não posso ficar assim, não. Mas não era que eu tava triste, era que eu tava sem fome mesmo. Eu não sentia fome. Aí eu falei, não, eu não posso ficar assim, não, porque aí se eu cair aí, se eu ficar doente aí, minhas filhas precisam de mim, não tem coisa mais melhor do que a saúde da gente, não. A gente tendo saúde, não tem coisa mais melhor, gente, né? Então eu tenho mais é que agradecer a Deus. Eu tenho mais que agradecer a Deus por estar bem, por estar assim. Nossa, é uma gratidão, viu? Eu agradeço a Deus todo dia, todo dia, todo dia. Se não fosse esse pai meu, nossa, nem sei o que seria de mim.